Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Se você chegou pela primeira vez e não se inscreveu e puder, se inscreva, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like. Bom, gravei um vídeo mais cedo sobre Flávio Dino, dando apoio para que aconteça o protesto contra Bolsonaro marcado para o dia 12 de setembro. Eu até disse lá que o Ciro não tinha anunciado de forma oficial, mas a Veja já havia dito que ele participaria. E de fato, o Ciro veio nas suas redes sociais e confirmou que estará presente na Paulista. Claro que isso gerou uma reação da esquerda, dentro mesmo da própria militância do Ciro. Há aqueles que discordam, eu os respeito. E eu vou analisar aqui também a fala do Constantino. Constantino não está num dia legal. Bolsonaro fez um recuo que desagradou a ele, desagradou muita gente. E tendo o apoio e a orientação, a inspiração do grande Michel Temer. Ei, Constantino, a vida tá difícil para você, hein? E claro, outras figuras como Jones Manuel foi lá no Twitter do Ciro reclamar, Márcia Tiburi não foi no do Ciro, mas foi no dela falar algumas coisas. Vamos analisar tudo isso aqui, começando pela fala do Ciro Gomes, que eu vou lê-la na íntegra aqui pra gente analisando ponto a ponto. Irei à manifestação do dia 12 na Avenida Paulista e sempre tentarei ir a outras manifestações que forem convocadas contra Bolsonaro. Fazendo uma pausa aqui, o Jones Manuel foi lá reclamar, mas você não foi na de 29 de maio. Vi falando para as pessoas irem, mas tomarem cuidado, não sei o quê. O Ciro disse várias vezes, como eu acompanho todas as entrevistas, quais eram as preocupações do Ciro de antes. Questão da pandemia. Hoje a vacinação avançou muito, os números estão em queda, mesmo tendo a variante, a gente percebe que tem sim uma tendência de queda. É necessário ficar vigilante? Sim, por isso o Ciro vai dizer mais na frente, com todos os cuidados possíveis. E nessa do dia 7 de setembro, o Ciro fez um pedido que circulou nas redes sociais e foi muito elogiado por aqueles que têm uma certa prudência, de que era perigoso ter protestos contra Bolsonaro numa data em que a grande movimentação era em protesto, em manifestações a favor do governo. Então existia um risco real de conflitos que era tudo que Bolsonaro queria. Então o Ciro, transparente que é, deixou claro isso, tanto em relação ao dia 7 quanto em relação a outros movimentos. E aqui agora ele fala então que vai participar. Seja qual for o sacrifício e risco que isso represente, há algo maior que tudo: o futuro do Brasil e da nossa democracia. Detalhe, o que aconteceu no dia 7, patrocinado por Bolsonaro, é algo que não tinha acontecido ainda. Só que o Ciro não é aquele que só agora caiu a ficha de que Bolsonaro é um perigo para a democracia. O Ciro disse na campanha: Bolsonaro é um projeto de Hitlerzinho tropical. E o Ciro fez o que pôde até então para contê-lo, inclusive como advogado e como vice-presidente do PDT. Mas o que a gente viu no dia 7 de setembro é algo que até então não tinha acontecido. Bolsonaro, repito, recuou, mas vai saber, daqui a pouco ele recua do recuo. Bolsonaro é assim. Então é importante ficar vigilante sempre. Esta luta não é mais um símbolo ou uma metáfora, mas um embate real em defesa da justiça e da liberdade. Ela está acima das pessoas, de partidos ou posicionamentos ideológicos. Estamos às voltas com duas ameaças mortais. Uma é a Covid e outra é Bolsonaro. Temos que enfrentar as duas, mesmo que, em alguns momentos, as táticas de vencê-las se conflitem. Iremos para as ruas com todas as cautelas sanitárias, mas com todo o destemor cívico, ou seja, com máscara no rosto e coragem no coração. Aqui ele reforça essa questão acima de pessoas, partidos ou posicionamentos, porque é claro e óbvio que a diferença entre Ciro e outros que estão aqui vinculados a este protesto, como o MBL e outros movimentos mais, é gritante. Ciro é perseguido, é atacado, é caluniado, é vítima de fake news de todos esses, como outros da esquerda, da centro-esquerda. Agora, é necessário a gente deixar as diferenças de lado por algumas horas em prol de algo, como o Ciro disse, maior. Acabou o protesto, todo mundo volta para sua casa, para o seu partido, para o seu diretório e vai lutar em prol daquilo que acredita de projeto de país. E aí o Constantino, que repito, não está num dia legal, foi lá tirar um sarro do Ciro. E ele disse assim: vai ser fofo ver uma foto sua ao lado do Mamãe Falei, superando o pescotapa do passado, quando ele fingia ser de direita. Ele fingia ser de direita, como se o Mamãe Falei agora fosse alguém de centro ou de esquerda, né? Porque pro Constantino,
como para muitos bolsonaristas, assim, criticou o mito, pronto, já não é mais de direita. Tem uma certa semelhança com figuras do PT, em que você criticou o São Lula, pronto, a carteirinha da esquerda foi cassada, você agora já é de direita. Enfim, é uma loucura dentro da cabeça desse pessoal que, no caso da extrema-direita, eles imaginam, só para vocês terem noção, que a Globo é comunista, Dória é comunista, Witzel é comunista. É um delírio que realmente é difícil de entender. Mas assim, muitos talvez não saibam, Constantino é traumatizado com Ciro Gomes. Eu vou passar 1 minuto de um vídeo aqui para vocês, vou deixar o link para quem quiser ver na íntegra, é bom demais. É assim, além de ser muito interessante ver as ideias do Constantino na época, isso aqui tem muitos anos já, e do Ciro, chega a ser assim, bem humorado e dá uma aliviada nesse momento de tensão. Vamos lá. Quando o governo baixar gasto, as pessoas vão poupar mais. Em que lugar? Bom, 36 ministérios, Ministério da Pesca... Então, vamos extinguir todos. Quanto se economiza? Reduzir funcionalismo público. Reduzir funcionalismo público em qual área? Em qual área? Vamos propor. Todo mundo que precisa ir numa repartição pública tem ideia de como é que Eu são sou adepto disso, eu quero saber aonde nós vamos achar 1 bilhão. Aqui é a ideia do bilhão. Então sempre vocês veem uma piadinha, para quem não sabe, o pessoal às vezes começou a acompanhar o Ciro há pouco tempo. Quando vocês verem, dá bilhão, é aqui que surgiu o meme. Bilhão. Eu sou campeão de demissão de servidor ocioso contratado por cartão de político. Fui prefeito de uma capital, governador de um estado e fiz. Mas lá eu sabia o que estava fazendo e sabia quanto economizava e sabia qual era a legitimidade. No Brasil, nós temos muito menos serviço público do que é necessário, no mínimo. Com 36% de arrecadação de imposto sobre PIB. Para serviço da dívida. Quando empresas estão competindo para atender a demanda, o tirano, entre aspas, é o consumidor. A satisfazer a demanda. Tem uma frase de Ludwig von Mises, da escola austríaca, que acho que resume bem isso que a gente está falando. Não é porque as pessoas bebem, existem destilarias que as pessoas bebem uísque. É porque as pessoas bebem uísque que existem destilarias. Quer dizer, primeiro vem uma demanda, depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Gente, é muito bom esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui, repito, para vocês assistirem depois com calma aí. Vale a pena, viu? Quando você estiver naquele dia muito estressado, um dia para baixo, tá precisando de alguma coisa para aprender um pouco com o Ciro e rir um pouco com o Constantino, vale a pena demais aqui. Bom, e o que acontece que a gente tem que refletir junto em relação a outras questões? Esse protesto agora, ele ganha muito com a presença do Ciro, que na prática é o principal opositor ao governo Bolsonaro. E aí a Márcia Tiburi foi lá no seu Twitter dizer que não se combate fascismo ao lado de fascistas. Eu até perguntei para ela se então se combate ao lado de Eunice Oliveira, Renan Calheiros, Romero Jucá, Sarney, Jadelvira Lima, Pastor Isidório. E aí apareceu alguém falando, mas você está comparando. Não, é claro que cada um desses aqui tem os seus problemas, os seus conflitos, as suas contradições. E aí o Lula vai no Ceará agora e tira foto, janta com o Eunício. Tempos atrás, aí, alguns meses atrás, foi em Brasília, se reuniu com ele, fotinho, cotovelinho lado a lado um com o outro. Então assim, esse pessoal tem que entender o que está acontecendo. Não é que o Ciro ou qualquer outro vai nesse protesto agora e dizer, ei, MBL, parabéns, eu estou aqui agora aprovando tudo o que vocês fizeram no passado e o que ainda fazem no presente. É muito provável que eu estarei aqui gravando vídeos criticando o MBL semana que vem. A depender do que aconteça, eu vou vir cá e vou apontar os erros. Agora, nesse momento, repito, a gente precisa, pelo menos por algumas horas, deixar as diferenças de lado e se unir em torno do fora Bolsonaro. Isso é o que move agora muitos em direção a esse movimento. Não é simpatia pelas ideias do MBL e nem pela forma como eles criticam adversários políticos, que eu reconheço. Muitas vezes é uma forma criminosa. Agora, o Ciro estará acompanhado de outras figuras honradas. Nós teremos lá, por exemplo, Orlando Silva, do PCdoB. Alessandro Molon, pelo que apontam aqui, do PSB, também estará presente. Simone Tebet, mesmo que tenha algumas ideias divergentes do Ciro no campo da economia, estará lá. Então, assim, não dá pra gente simplesmente fazer agora não, se isso aqui estiver, eu não estou. E olha, eu digo mais, se eu fosse o Ciro, ou a assessoria dele, eu até aproveitaria este momento ali para, nos bastidores, tentar ter um certo diálogo com membros do MBL. Puxa, então vamos sentar aqui, vamos conversar, não precisam gostar de mim, nem concordar com as minhas ideias, mas façam críticas honestas.
E não críticas levianas como muitas vezes eles fazem. Então, talvez esse pode ser um momento para o Ciro estabelecer um certo diálogo. Como ele diz, né, o que pega é catapora, a ideia não pega. Então, conversar com eles, eu acho que neste momento é até importante. Repito, em prol de algo maior. E eu nem sei como que o Ciro será recepcionado, se ele vai ser vaiado quando for falar. Se for falar no caminhão, isso não está certo. Se o Ciro vai ser aplaudido, se ele vai ser provocado, se não vai. Eu acho que o momento é tão grave que provocações, pelo menos da parte dos organizadores, eu acho que elas não acontecerão. Eu acho. E claro, se acontecer, o Ciro vai ter que tomar muito cuidado para não cair nessas provocações como já caiu outras vezes. Então, meus amigos, é isso. Eu acho que se a gente tivesse num ambiente de normalidade, eu até compreenderia um pouco mais alguns argumentos contrários. E talvez até a recusa de outros participarem. Talvez eu mesmo não iria. Mas o ambiente que nós vivemos não é de normalidade. Nós temos um presidente que ameaça a democracia. E como disse muito bem o Flávio Dino no seu tweet, que eu já analisei num vídeo aqui, eu vou ler de novo só para reforçar, diz ele que é ótimo que pessoas que não são de esquerda se manifestem contra Bolsonaro. Não é hora de tribunal sobre o passado, e sim de união contra uma ditadura. Se tivermos êxito, aí teremos a eleição de 2022 para debater o passado e o futuro. Se não, o debate será no cárcere ou no exílio. Vamos esperar chegar nesse ponto para entender agora a necessidade de uma frente ampla contra Bolsonaro aqui e agora e não nas eleições? Então eu defendo isso e aí, repito, no dia seguinte a gente volta e faz as lutas aí, cada um no seu campo, em prol daquilo que acredita, que no meu caso é bastante diferente do MBL. E só para encerrar, numa homenagem aqui ao Constantino, eu vou deixar aqui os últimos segundos desse vídeo, que eu já trouxe aqui um pouco para vocês acompanharem aí também. Vamos lá. Eu fico até mal educado, eu não deixo mais ninguém dizer truísmos na minha frente, politicamente corretos, audíveis como música para a população e que deixam uma ilusão grave, perigosa para a inconsequência da política brasileira, que é assim, tá em um monte de coisa fácil de fazer, um monte de caricatura, não tá vendo a quantidade de ministério? Não sei o que, o Brasil tá em pandarecos, o gasto corrente brasileiro é deprimido. Tá rindo de quê? Esse aqui é outro meme, tá rindo de quê? Gente, eu vou deixar esse link aqui. Também o Em Nome da Rosa fez uma edição muito especial. O Ciro até compartilhou nas suas redes sociais. Então, para vocês aproveitarem um pouco. Bom, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.